Bom, então, olha, a gente está 16h05, né? Estamos começando o nosso evento que tem o nome Divã Passeio, a psicanálise no mundo em que vivemos. Eu sou Beth Mori, eu sou membro da Sociedade de Psicanálise Brasília e sou diretora de Comunidade e Cultura dessa sociedade. Nossa equipe é composta por Daniela Boianovski, Tereza Lírio, que já estão aí na plateia, que eu já vi, se vocês puderem dar um tchauzinho para todo mundo. A principal atribuição dessa diretoria é de aproximar a psicanálise à comunidade. Além de responsáveis pela realização de eventos públicos como este, temos como tarefa coordenar as atividades da Rede Psicanalítica Solidária da Sociedade de Brasília. Criada em 2020, no cenário de enfrentamento à pandemia, a rede teve como objetivo a ampliação do acesso da comunidade à psicanálise por meio do atendimento psicanalítico individual e grupal, sem ônus financeiro para o usuário desse serviço. Apesar do adoecimento pela Covid ameaçar a todos, a contaminação e o número de mortes no Brasil tem afetado principalmente os mais vulneráveis socialmente, aqueles que dependem mais diretamente de políticas estatais. Transporte, educação, segurança, saúde, dentre tantas outras necessidades do atendimento público. A falta de condições estruturais impede ainda ações de autocuidado. A crise política no Brasil, para além da pandemia, tem contribuído para a segregação e a exclusão de sujeitos. Assistimos à divulgação e à propagação de valores ultraconservadores e retrógrados, seja pelos governos, principalmente federal, que ataquem discursos públicos diferentes, ou pelas igrejas neopentecostais fundamentalistas, que crescem com apoio de verbas públicas e arregimentaram a cada dia mais e mais adeptos. Com isso, testemunhamos o aumento da fome, do desemprego, do racismo, da violência doméstica contra crianças, mulheres, periféricos e refugiados, que originam estados emocionais turbulentos e disruptivos. Nesse sentido, somos convocados a ofertar nossa escuta psicanalítica sensível à dimensão sociopolítica do sofrimento, aliada a novas maneiras de fazer psicanálise. Ao mesmo tempo, temos acompanhado a multiplicidade de práticas, dispositivos clínicos desenvolvidos a partir de abordagem psicanalítica, como tentativa de responder às diferentes formas do sofrimento humano, mostrando a riqueza de uma clínica de maior complexidade quanto a seu alcance terapêutico e suas teorias explicativas. Freud, em 1919, já nos dizia: os senhores sabem que nossa ação terapêutica não é muito extensa. Somos apenas um punhado de pessoas e cada um de nós, mesmo trabalhando esforçadamente, pode se dedicar apenas a um número escasso de doentes. Na abundância de miséria neurótica que há no mundo, e que talvez não precise haver, o que logramos abolir é quantitativamente insignificativamente. Além disso, as condições de nossa existência nos limitam às camadas superiores da sociedade, que escolhem à vontade seus próprios médicos e nessa escolha são afastadas da psicanálise por todo gênero de preconceitos. Para as amplas camadas populares que tanto sofrem com as neuroses, nada podemos fazer atualmente. Nesse artigo, Freud entende que a extensão da clínica a toda a população exigiria adaptação das nossas técnicas às novas condições e supõe que alguma organização deverá permitir aumentar o nosso número de psicanalistas para o tratamento de grandes quantidades de pessoas, até que, Freud, o Estado sinta como urgentes esses deveres. Nesse sentido, teriam que ser pensadas formas de empregar psicanalistas para que, mediante a escuta psicanalítica, pudessem tratar gratuitamente homens, mulheres e crianças. Seja como, Freud novamente, se configura essa psicoterapia para o povo, quaisquer que sejam os elementos que a componham, suas partes para mais eficientes e mais importantes continuarão a ser aquelas tomadas da psicanálise rigorosa e não tendenciosa. Recentemente, em junho deste ano de 2021, realizou-se virtualmente o 81º Congresso de Psicanalista da Língua Francesa, o CPLF, que muitos de nós participamos. O título foi Espaço Psíquico, Lugares e Inscrições, previsto inicialmente para ser realizado em Jerusalém. Nele, a psicanalista Yolanda Campbell, da Sociedade Psicanalítica de Israel, enfatizou
vou citar agora a Yolanda, a influência da violência social e política em nossas vidas cotidianas e na vida de nossos pacientes, ao provocarem dores no corpo, na alma e na psique. Dores que deixam fenômenos radiativos que passam de geração em geração. Para a psicanalista, nossa metodologia psicanalítica e nossos referenciais são essenciais, mas não bastam para explicar a penetração disso em nosso mundo interno. É preciso inventar novos dispositivos para enfrentar situações que surgem, inclusive na sessão analítica, quando há uma sobreposição dos mundos. Isso é fala dela. Para ela, ainda ela, acaba a simetria, analista analisando, e o material clínico requer outra leitura. Yolanda lida com as dores, traumas coletivos da sociedade israelense, como as marcas impregnadas pelo Holocausto e aquelas causadas pelos conflitos Israel-Palestina, oferecendo espaço privilegiado de escuta para israelenses e palestinos. Por aqui, no Brasil, também vivemos conflitos estruturais, a começar pela marca de mais de 300 anos de escravidão, que traz imenso sofrimento psíquico e social. Como se registra a dor social e como os psicanalistas lidam com essa dor é o nosso desafio. A situação em que ouvimos o desastre é um espaço no qual as associações livres, a atenção flutuante e jogo de palavras são insuficientes. Isso aqui é a fala da Yolanda, nesse momento. Diante da violência social e política, a vida se reduz ao fazer e ao sobreviver. Não poderemos... E ao sobreviver. Disso pode resultar no núcleo frio, congelado, um vazio. Quando negamos e não podemos reconhecer a intensidade mortífera da violência social e política, ficamos congelados, empobrecidos. Importante analisar, então, a imperceptível penetração da violência sociopolítica na narração dos pacientes e na interpretação do analista. O singular e o social articulados pertencem ao transsubjetivo, conclui Yolanda. Quando escutamos pessoas em situações de violência, também somos tomados por emoções que trazem desafios para o nosso trabalho psicanalítico. As associações livres e a escuta flutuante são necessárias para que outros dispositivos clínicos sejam criados para além da forma clássica do divã, como a conversa face a face, o lado a lado, para lidar com casos não neuróticos e outras tantas propostas técnicas clínicas que vêm sendo inventadas na clínica psicanalítica contemporânea, quando a urgência, a intensidade da ameaça, a existência física e psíquica prevalecem. Aqui eu lembro do Roussillon, nesse último livro que a Blucher lançou, que é Manual da Prática Clínica em Psicologia e Psicopatologia. Assim, entendemos que esse evento, além de oportuno, é importante tanto para pensar psicanaliticamente o mundo, quanto pensar a psicanálise neste mundo. Por isso, é com alegria que iniciamos, na nossa Sociedade de Psicanálise de Brasília, o Divã a Passeio, a psicanálise no mundo em que vivemos. Nomeamos esse evento com o título do livro do Fábio, O Divã a Passeio, A Procura da Psicanálise, Onde Não Parece Estar, um livro de 2001. Fábio, psicanalista brasileiro da Sociedade de São Paulo, formado em medicina pela USP, criador da teoria dos campos, uma interpretação do projeto freudiano psicanalítico para superar dois tipos de limitação. De um lado, restringiu-se estudos da clínica psicanalítica e, de outro, foi dominada por algumas doutrinas que se organizaram em escolas. Fábio publicou uma centena de artigos e livros, periódicos científicos, jornais e revistas, e mais de 10 livros sobre a sua perspectiva da psicanálise. Nas décadas de 80 e 90, passou pela presidência da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, pela Federação Psicanalítica da América Latina, FEPAL, e por diversos postos na hierarquia da Associação Internacional de Psicanálise, a IPA. Em 99, criou e presidiu o CETEC, Centro de Estudos da Teoria dos Campos, até sua morte em 2006. A Leda Herman tem um texto no site da FEBRAPS, onde ela traz mais informações sobre o Fábio. Quem tiver curiosidade, né, é só entrar no site da FEBRAPS. Bom, para nos ajudar a pensar sobre essas questões, temos o prazer de receber 3 colegas e minhas amigas da Sociedade Brasileira de Psicanálise com experiências nesse campo. São elas Leda Herman, Luciana Sadi e Magda Cury. Leda é psicanalista e doutora em psicologia clínica pela PUC São Paulo, autora do livro Andaimes do Real, A Construção de um Pensamento, sobre o pensamento de Fábio Herman.
Leda foi diretora do Instituto de Formação do Val Marcondes, de São Paulo, no período de 2013 a 2016, foi diretora de Comunidade e Cultura da FEPAL, na gestão passada, na gestão da FEBRAPSE, de 2018 a 2019, além de ter ocupado outros cargos na gestão no âmbito da FEPAL. Magda Cury é psicanalista, foi diretora de atendimento à comunidade da Sociedade Brasileira de São Paulo, na gestão de 2017 a 2020. Foi diretora da Diretoria de Comunidade e Cultura da FEPAL, na gestão 2015 e 2016, diretora de Cultura e Comunidade da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, de 2007 a 2010. Foi editora da revista ID, 2005 a 2006, e organizadora do livro com Bernardo Tanes, A Psicanálise nas Tramas da Cidade, publicado em 2009 pela Casa do Psicólogo. Luciana Sadia é escritora e psicanalista, mestre em psicologia pela PUC São Paulo também. Foi diretora de Cultura e Comunidade também da Sociedade de São Paulo, no período de 2017 e 2020. Ela é autora de Educação para a Morte, da editora Patuá, coautora dos livros Alcoolismo, Sério, O que Fazer, da editora Blucher, e Maconha, os diversos aspectos da história ao uso, recentemente lançado também pela Blucher. Luciana é fundadora do Grupo Corpo e Cultura, coordenadora do programa de cinema e psicanálise da Diretoria de Comunidade e Cultura da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, em parceria com o Museu de Imagem, Som e Folha de São Paulo. É importante, são muito bacanas esses eventos que você continua realizando, né, Luciana? Ao longo dessa primeira hora, qual a ideia? Nós vamos conversar aqui, cada uma de vocês vai fazer uma apresentação, em seguida as pessoas trarão perguntas e comentários até no nosso chat, e eu vou pedir para que, até oralmente, quem quiser falar, eu vou pedir para a Lanusa, que é a nossa secretária, de quem eu agradeço, junto com a Flávia, que ajudou na divulgação do evento, criou tudo que nós fizemos até agora, para me ajudar na organização, Lanusa, das inscrições, qualquer coisa você vai me mandando mensagem aqui no WhatsApp, te agradeço. Bom, para a divulgação desse evento, Leda, Magda e Luciana nos enviaram algumas das suas ideias que serão apresentadas aqui hoje. A Leda nos disse: o método é a forma geral do saber de uma disciplina, que no caso da psicanálise constitui a própria forma da escuta do analista. Magda nos lembrou que Fábio Hermann recupera o que constitui o patrimônio original da psicanálise, um olhar clínico sobre o mundo. Clínica extensa refere-se às aproximações com as artes, literatura e as diversas áreas do saber científico, às ações psicanalíticas em diferentes territórios e também a tudo que se faz no consultório fora da técnica padrão. Por último, Luciana enfatiza que o comer, as dietas e os sofrimentos psíquicos associados aos problemas alimentares problematizam a complexa relação entre técnicas psicanalíticas e o método da psicanálise proposto pela teoria dos campos. Bom, nós vamos iniciar, então, com a Leda Hermann, e em seguida, Magda pega a palavra, né, e depois a Luciana. Podemos começar, então, queridas? Com vocês a palavra. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Beth e a Sociedade de Psicanálise de Brasília pelo convite para mim e pela iniciativa dessa mesa. Acho que num momento bem propício de se pensar a extensão da psicanálise, né? E o que me foi pedido foi que eu falasse sobre o método da psicanálise. Eu vou pedir licença para vocês para ler, porque eu não sou uma oradora, como as minhas duas colegas que vão me seguir são, então eu tenho um texto aqui. E gostaria de fazer no meu começo, falar um bocadinho sobre o título da mesa, né? Que é o título que acompanha, como a Beth já nos falou, um dos livros do Fábio, que é o Divã a Passeio, A Procura da Psicanálise, onde ela não parece estar, né? Eu acho que o título do livro e o livro foi inspiração para esse evento, né? Então, eu quero começar pelo livro, antes de entrar diretamente no método, né? Esse livro, ele teve duas edições, a Beth se referiu à segunda, a primeira edição é de 1992. Então, ele parece
é engraçado, né, que 1992 está muito longe, né, mas o livro parece que foi escrito ontem. Bom, então vou falar um bocadinho sobre ele. No capítulo inicial, apesar de suas 70 páginas, Fábio nomeou o capítulo de breve introdução à teoria dos campos. Trata-se de um resumo crítico de sua já robusta produção analítica, porque até essa data ele já havia publicado 6 livros, sendo que 2 livros já tinham sido reescritos por ele. À medida que ele ia amadurecendo o pensamento psicanalítico dele, o pensamento sobre a psicanálise, os primeiros livros foram reescritos. Então, nessa época da publicação, da primeira publicação do Divã a Passeio, já tinha acontecido isso com 2 dos livros. No Divã a Passeio, os capítulos que seguem essa introdução abordam o seu pensamento clínico e teórico. A primeira parte do livro, ele é dividido em 2 partes e cada parte em 2 capítulos. A primeira parte do livro, o Fábio chamou de A Clínica, e abarca 2 temas, a sessão psicanalítica e o processo psicanalítico. Então, a forma interessante do Divã que passeia é como que ele vai abordar esses temas, que são temas psicanalíticos, né? Então, ele toma a sessão analítica, metaforicamente, no primeiro capítulo da clínica, através da história da Rani de Chitor, o rosto, chama o trabalho, né? Rani, em hindu, é o equivalente à rainha. Isso foi uma lenda que o Fábio conheceu numa viagem pelo norte da Índia. Para o tema do processo analítico, a sua inspiração foi encontrada em Visita à Ilha de Páscoa, na eternidade das gigantescas estátuas dos Moais, particularmente aquelas enfileiradas de costas para o mar. E aí ele vai refletir sobre o tempo no e do processo analítico, construído pelas marcas do futuro do pretérito, do condicional, onde, aspas, na análise, os sintomas se desdobram em história. Isso está na página 167 da segunda edição do livro. A segunda parte do livro é dedicada à reflexão teórica, e aí parece mais ousado. Toma a descrição na Ilíada do escudo de Aquiles para criar e pensar metaforicamente realidade e identidade pelas faces convexa e côncava do belo escudo que Aquiles recebe de sua mãe para voltar à batalha, e que ocupa 100 versos na obra homérica. Sua reflexão toma o escudo que o guerreiro carrega para sua proteção como representações de realidade em sua face convexa, que traz gravadas cenas representativas e constituídas do mundo grego em paz e em guerra, e representação de identidade em sua face côncava, pela qual o guerreiro o segura para sua proteção, ou, para Fábio, garantindo sua identidade. Por aí argumenta que identidade e realidade são representações. A primeira, a representação de desejo, e a segunda, a representação do real. Representações que se inauguram com Homero no mundo grego. Exercício semelhante ele faz em 43 de abril, pela análise do conto Diário de um Louco. Mas nesse capítulo, adentra o campo da psicopatologia, na consideração do delírio de Aksent Ivanovich, Gogol nos faz entrar pela loucura do personagem através do diário que ele escreve. Para Fábio, é o diário que enlouquece paulatinamente, por exemplo, nas conversas atribuídas a 2 cachorrinhos, e explode nas suas datas inverossímeis que culminam com o 43 de abril, que dá o título ao capítulo, né, do livro. Diria que também foi por esses textos reunidos em O Divã a Passeio que Fábio apresentou o outro caminho que tomou seu pensamento psicanalítico, o do trabalho psicanalítico no e pelo mundo em que vivemos. Mas o Divã também passeia no tema desta mesa, uma vez que nos propomos abordar a psicanálise no mundo em que vivemos. E então é aqui que me cabe falar sobre o método da psicanálise aos olhos da teoria dos campos.
Então, como a Beth já leu, o meu recado na divulgação deste evento foi: método é a forma geral do saber de uma disciplina, que no caso da psicanálise, constitui a própria forma da escuta do analista, ou seja, a escuta do sentido humano. E é por aí que eu vou desenvolver a questão do método. Essa relação com a escuta do sentido. O método psicanalítico é uma invenção freudiana. Vejamos rapidamente como Freud a descreve. Em vários textos, Freud faz menção a essa descoberta/invenção da psicanálise. O que me parece mais explícito é o texto O Resumo da Psicanálise, de 1924. Nesse texto, escrito a pedido de seus editores americanos, Freud retoma brevemente seu percurso por uma doença psiquiátrica desafiadora, a histeria de conversão, em que há sintomas físicos. O percurso de Freud caminhou do inexplicável do sintoma para o seu sentido. Lembremos que esses tempos do trabalho com Breuer, ainda no final do século XIX, era o tempo das histerias de conversão. Pensando o trabalho com essas pacientes que apresentavam afecções físicas, geralmente paralisias de movimentos, para as quais não havia correspondência neurológica, Freud tem a ideia de buscar, ao invés de causas neurológicas, os sentidos possíveis desses sintomas somáticos, relacionando-os com a história de seu surgimento e compreendidos na história de vida da paciente que os desenvolvia. No texto de 1924, o Resumo da Psicanálise, Freud relembra o papel de processos psíquicos inconscientes já evidenciáveis nos tratamentos por hipnose levados a cabo por Breuer. Tratamento que consistia em induzir as pacientes a recordar traumas esquecidos que se atualizaram nos sintomas, com vistas a uma reação a eles com intensas exteriorizações de afeto. Isso é o beabá da psicanálise, todo mundo sabe, mas acho muito importante resgatar essas origens, né? É por aí que Freud penetra o enigma desse tipo de neurose, isto é, pela revelação da dotação de sentidos de tais manifestações patológicas. Inicia-se aqui o que a teoria dos campos vai passar a chamar de escuta do sentido. Voltando ao texto, Freud nos surpreende afirmando e informando sua descoberta-invenção, ou seja, o específico procedimento simultâneo da psicanálise de conhecimento e cura. Freud escreve, aspas, com isso, desaparecia o sintoma que até então estava no lugar dessas exteriorizações emocionais. Portanto, o mesmo procedimento que servia simultaneamente à pesquisa e à eliminação da enfermidade, e também essa inusual combinação foi depois mantida pela psicanálise. Isso na coleção da Companhia das Letras das Obras Freudianas está no volume 16, página 227. Na era Freud, pós-Breuer, conjunção de conhecimento e cura desenvolve-se na invenção freudiana do método interpretativo para o tratamento das pacientes histéricas, a Talking Cure. Trata-se de uma virada epistemológica que Freud, com a psicanálise, oferece às ciências humanas. O que vemos nascer são as condições dessa nova ciência que Freud começava a criar, que concomitantemente pesquisa e cura, perseguindo o caminho do sentido humano na relação do homem consigo e com seu mundo, e sobre a própria intimidade do processo dessas descobertas, ou seja, os alcances e especificações do próprio método interpretativo. Penso que esse achado ou invenção freudiana do fazer psicanalítico na simultaneidade de conhecimento e cura, através da escuta que apreende sentidos ainda inacessíveis ao paciente, foi a bússola que Fábio seguiu para percorrer seu caminho de autor psicanalítico. E não é por outro motivo que o texto de orelha de vários de seus livros contém 2 parágrafos, que são os seguintes. Aspas, a psicanálise foi o principal instrumento de investigação da psique humana do século XX. Todavia, ela sofreu 2 tipos de limitação. De um lado, restringiu seu estudo da clínica psicanalítica. De outro, foi dominada por algumas doutrinas que se organizaram em escolas.
A teoria dos campos surgiu durante os anos 70 como uma tentativa de superar esses problemas. Ela procura resolver a questão das doutrinas teóricas, pondo em evidência um método psicanalítico de investigação e cura, que é o essencial, e usa o método para o estudo de todas as manifestações do psiquismo, não apenas da situação analítica. Numa palavra, para a teoria dos campos, a psicanálise e a ciência geral da psique. Fim da citação. Esse recado, nas orelhas de seus livros, resume muito breve, porém precisamente, o caminho psicanalítico deste autor, que através dos fundamentos freudianos explorou campos psíquicos de homem e mundo. Voltemos à definição de método que anunciei no início. Método é a forma geral do saber de uma disciplina, que no caso da psicanálise constitui a própria forma da escuta do analista, ou seja, a escuta do sentido humano. Os fundamentos freudianos tomados em consideração levaram Fábio a pensar e descrever como se dá a forma geral do saber psicanalítico. A forma desse saber ele acabou por definir como a escuta do sentido humano que se revela por ruptura de campo. O que é e como se dá a escuta psicanalítica, a escuta dos sentidos? Com uma orelha, escutamos a comunicação verbal ou gestual do paciente, seja uma pessoa, um grupo, uma instituição. Com a outra, buscamos seu sentido oculto, além daquele sentido rotineiro de contar um fato ou fazer uma queixa. O autor aponta que nessa escuta, ou melhor dizendo, na busca de sentido que ainda não pôde ser apreendido, verbalizado pelo paciente, há uma coisa muito peculiar da situação analítica, ou seja, o analista não escuta e fala do mesmo tema que seu paciente. E, o mais importante, há aí um desencontro fundamental que não se dá no âmbito da relação, mas do campo. Enquanto o paciente, por exemplo, queixoso e culpado por seu atraso, está no campo de suas mágoas plenas de culpas, o analista está no campo do sentido implicado na culpa da qual se queixa, ou, nas palavras de Fábio, escutando o paciente pelo ângulo da identidade que se entremostra. E tocando de alguma forma nesse sentido que não se mostra. Essa escuta descentrada da rotina do dizer humano impõe uma quebra na forma usual do diálogo humano, o qual respeita os limites de um assunto, a psicanálise não respeita. O efeito desse método, o método psicanalítico de ruptura de campo, permite que emerjam outros sentidos que as mágoas não permitiam que se mostrasse, por exemplo, o paciente perceber que foi sua mulher que provocou sua demora em sair de casa, mas a culpa tem que ficar com ele. Citando Fábio pela segunda edição do livro Introdução à Teoria dos Campos, nas páginas 54 e 55, está, aspas, assim, há um desencontro de campos, o analista tratando de algum assunto, mas o analisando tratando de algum assunto, mas seu analista desrespeitando completamente os limites de tal assunto, como nunca se faria na vida comum. Mais precisamente, o analista, qualquer analista, procura compreender o que significa aquilo que escuta em termos emocionais. Qual história lhe está sendo contada ocultamente e vivida na sessão? Por meio dessa escuta divergente, acaba sempre por topar com alguma representação apenas de passagem sugerida ou mal escondida, que não pode, em absoluto, figurar no campo em que se move o paciente. Fim da citação. Então, esta aqui é uma descrição que o Fábio faz do próprio procedimento inventado pelo Freud. Não é ele que está inventando isso, ele descobriu isso. No diálogo analítico de uma sessão, ou na reflexão psicanalítica sobre o homem ou o mundo, do ponto de vista do analista e da psicanálise, o diálogo mesmo ou a reflexão constituem-se seu próprio assunto. Vocês poderiam perguntar, e as teorias psicanalíticas, por onde andam? As teorias para onde foram? Perdemos o Édipo? Claro que não, mas as teorias, o conhecimento teórico da psicanálise, suas teorias, são valiosos resultados produzidos da ação do método interpretativo criado por Freud e que a teoria dos campos retoma para a reflexão. Elas estão num outro nível que não pode ser abandonado, não pode ser esquecido, tem que ser estudado profundamente. Muito obrigada. Obrigada, Leda.
Bom, a seguir nós vamos ouvir a Magda. Magda, a palavra para você. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite da Beth, agradecer toda a equipe da Sociedade de Brasília. Bom, é um prazer estar aqui. Pena, novamente, ainda à distância, né? Esperando o nosso encontro presencial. E aí, o ponto que eu vou trazer, né, nas 3 exposições, eu vou me ater mais à ideia da clínica extensa, né, assim que a gente pensou, né, aqui, né, Beth, como o que trazer do Fábio, e a Leda já trouxe a questão fundamental, né, o estudo de uma vida do Fábio, do método, né, a questão do método, e então vamos ver como é que opera isso, né, pensando nesse divã que vai passear pelo mundo, né. Então, ao voltar o olhar e a escuta do mundo que nos cerca, o que nós, psicanalistas, o que acontece? Nós somos convocados a nos deixar afetar pelo que nos propõe novos territórios. Como a Beth estava, na sua fala inicial, citou várias questões que também dizem respeito à psicanálise, né? Pela época em que vivemos, pois é no encontro de diversas realidades que teremos a chance de revisar, criticar e reinventar a psicanálise. E a gente sabe que isso, como às vezes é acusado, não é um menor rigor metodológico, mas uma possibilidade de revitalização do pensamento e do exercício clínico, tanto dentro como fora do consultório. Porque isso, Fábio, o tempo todo colocava a questão da clínica extensa, não quer dizer só a clínica extramuros, como se chama, né, como costuma também se chamar, mas é também o que acontece dentro dos consultórios. E mesmo o Fábio disse que não é uma novidade a ideia de clínica extensa em termos da história, né, da psicanálise. E eu costumo repetir, alguns já me ouviram falar isso, porque eu acho genial que numa conferência do Fábio em 2005, ele fala, ao falar de psicanálise, cultura e sociedade, disse que o mundo não cabe no divã, e por ser redondo, cairia, pois, como sabemos, rola. Além do que o divã está dentro do mundo, não seria possível fazer essa operação. A psique coletiva não é psique individual ampliada, nem o contrário, pois na concepção do autor, a psique é o sentido do mundo, é o sentido humano, como a Leda já se referiu. E na esteira de Freud, como não poderia deixar de ser, Hermann procurou recuperar aquilo que constituiu nosso patrimônio original, um olhar clínico sobre o mundo. E aí que está a raiz da clínica extensa. Como a Leda também citou, o Fábio coloca, né, que os psicanalistas, e nós sabemos disso, acabaram por se especializar numa só atividade, a clínica padrão do consultório, perdendo o seu horizonte de vocação, indicado por Freud, cuja direção é pensar a psicanálise como ciência geral da psique. Psicanálise aqui entendida primordialmente como um método de conhecimento da psique baseado no fazer interpretativo. E, de acordo com o autor, clínica extensa, como eu falei agora, não é uma novidade. É só onde se evidencia em maior medida que a técnica de atendimento fora do consultório é inexequível e marca com maior precisão a diferença entre método e técnica. Então, tal método, né, que opera sobre rupturas de campo, eixos centrais dos caminhos da interpretação, como a Leda também já falou, cria condições para a busca de sentidos. E tem uma citação do Fábio, que eu acho que é também muito precisa: método semeador de inconscientes, põe à mostra o que está oculto em qualquer condição humana. E ele fala algo que também eu acho que acho que tem algumas citações que eu acho importante, né, ler do Fábio, que são, assim, preciosas e precisas, né? A técnica não é um desdobramento do setting, uma receita teórica do que dizer.
é uma escuta poética, sem melodrama, sem alcaçuz. Deixar que surja o sentido para lá do alcance estreito da significação, tomá-lo em consideração e aguentar as consequências, que isso é a grande questão do psicanalista, sustentar o estranho, né? E, principalmente, não tomar as palavras para um manual de interpretação, esperando delas um significado literal que não podem ter nas circunstâncias. Então, o que nós estamos, na clínica extensa, não se trata de uma questão de um setting mais amplo. Então nós vamos variar, então, em questão, são poucas pessoas, é um grupo, na instituição, não. É a superação da questão setting moldura. E, para ser mais precisa, né, eu acho que isso foi citado pela Beth, né, na chamada, a clínica extensa refere-se tanto às aproximações com artes, literatura e as diversas áreas do saber científico, às ações psicanalíticas em diferentes territórios, como aquilo que se faz no consultório que não se costuma contar. Isso o Fábio sempre insistia, que essa clínica padrão, na verdade, ela deve ser a porcentagem menor do que acontece, né? O que não se relata, o que realmente acontece nos consultórios. E cuidar rigorosamente da pesquisa de nosso método de investigação, tem 3 eixos, conhecimento e da cura. E aí, pensando na clínica extensa, a importância da função terapêutica, que Fábio traz, né, que ele define como o coeficiente do método psicanalítico que ocorre em diversas atividades humanas. Isso é para realmente discriminar o que é o método e o setting tradicional. A função terapêutica, eu gosto muito dessa frase, é o quantum de psicanálise de uma relação humana, né? E aí a gente vai ficando mais claro à medida que eu vou avançando aqui. Então, o setting, nesse caso, pensando em grupos, Beth, que é o nosso grande interesse, oferece um recuo, né, nos grupos em relação às urgências cotidianas, uma quebra da rotina, não que isso no individual também, mas estamos pensando em grupos nas instituições, que favorecem um espaço onde a palavra circula e cria condições para o surgimento de associações, fantasias, numa intensidade emocional e, quiçá, o poder de revelação daquilo que a gente pode pensar na lógica do inconsciente, daquilo que escapa, um espaço para representar aquilo que oprime. Então, e aí, para a apresentação, eu fui reler o texto do Fábio, que fala, que ele apresenta a clínica extensa, os seus fundamentos, e aí me retomou aonde ele se inspira, né, no poema do Mallarmé, que é a maravilha da onde o Fábio pega o eixo, que depois ele finaliza, do poema do Mallarmé, um lance de dados jamais abolirá o acaso. E eu me lembro, na época, quando ele apresentou esse texto, até a gente fez um grupo, né, Leda e Luciana, na sociedade, que ele foi apresentar e te discutindo. Irmão, mas como é que a gente vai, eu vou falar uma coisa meio absurda, né, para controlar o acaso, como é que faz? Aí eu fiquei pensando, eu falei, Fábio, então a gente cria condições na psicanálise para o acaso acontecer. Né? É algo que é meio paradoxal, mas são condições, até conversando com a Cíntia, que daqui a pouco eu vou falar de um trabalho que a gente anda fazendo, é justamente não ter uma direção específica na conversa psicanalítica, seja individual ou de grupos numa instituição, seja uma aproximação, que a Luciana trabalha tanto no cinema, é justamente por não ter essa direção, é que se dá também o espaço para o acaso acontecer, que é onde a fresta, onde o inconsciente pode se manifestar. Então, a gente está falando trabalhar com o que surge, com aquilo que nos afeta. E isso sempre com a metapsicologia como referência. Aí nós não vamos entrar nisso, seria
né? Outra história, mas o Fábio trabalha com a alta teoria. Isso não é solto, né? A gente vai só nos deixando afetar, tem toda uma teoria elaborada, são as referências qual que é a especificidade da psicanálise, que a cada encontro pode nascer um novo sentido e uma nova teoria, né, a cada encontro, né, pode ser, e isso Freud sempre falava da possibilidade de transformação da metapsicologia, que ela nasce da clínica. Então, a escuta psicanalítica opera nesse trânsito permanente. Aliás, foi o tema de hoje de manhã, nesse lindo evento da FEPAL, organizado pela Sônia Terempins, a diretora de Cultura e Comunidade, e a vice-diretora a Silvia Braco, que elas colocaram como uma série de conversas psicanálise em trânsito. Então, entre as várias experiências que em São Paulo temos tido na diretoria de atendimento à comunidade, nas ações institucionais, na diretoria anterior, e eu escolhi uma que agora eu estou participando, eu e a Cíntia Buschinelli, num grupo de educadores que está ligado a uma ONG, UNAS, de Heliópolis, União de Núcleos Associação dos Moradores de Heliópolis e região, que faz parte desses grupos que ficam instituídos na Sociedade de São Paulo, e foi já há uma ação de 3 anos que começou na nossa gestão, a Silvia Braco coordenava esse setor também, com a Eliana Caligiuri e o Luiz Moreno, com os gestores. E eu e a Cíntia começamos em abril com os educadores. Então, a gente já recebe um grupo que já tem ecos do trabalho anterior da Eliana e do Luiz. Para introduzir isso, eu acho que sabe o que eu fiz? Eu fiz uma confusão, olha que beleza. Eu mudei aqui umas coisas, mas tudo bem, vai fazer sentido. Mas para introduzir, e é isso que eu queria dizer, é que o que eu estou trazendo, que a clínica extensa, eu troquei as páginas, mas... Você criou condições para o acaso acontecer. Para o acaso, eu falei tanto desse acaso que agora eu fui pega por ele, assim. Exatamente. Fui levada. Aí, mas tem a ver que eu quero trazer que esses fundamentos da clínica extensa já geraram um trabalho de uma diretoria de 4 anos, geraram um trabalho da Ana Cristina Sintra, recebi o livro dela a semana que foi publicado, Oficina de Sentimentos, Clínica Extensa e Psicanálise no Ateliê Acaia, aqui de São Paulo. E ela tem uma citação, que é de uma entrevista que ela fez com o Fábio, que também vale a leitura. Clínica extensa é um movimento, um nome que uso para designar, ao mesmo tempo, um movimento que sempre aconteceu, um conjunto de infrações do setting padrão, se poderia dizer, ou a generosidade prática daqueles que fazem a psicanálise onde ela se faz necessária. Então, realidades brasileiras, como a Beth citou, exigem uma escuta aberta aos novos códigos culturais, sem a pretensão de levar o saber, mas de um fazer compartilhado. E é justamente nesse sentido que a Leda me ofereceu um ouro aqui, que o Fábio falou na dissertação, no exame de qualificação da Fernanda Soff, em 2006, que isso nem está publicado ainda, né, Leda? A tarefa da extensão da clínica impõe consideração ao problema da escuta psicanalítica fora da cultura onde nasceu a psicanálise. Uma antropologia do saber psicanalítico. Mostra que a escuta psicanalítica é um ouvir psicanaliticamente o que já lá está. Não é inventar a psicanálise de um certo lugar, mas aprender com o lugar sem forçar sentidos. Para mim, isso aqui é quase assim, tem que ler toda hora, né? Você tem que ficar com isso e lembrar, rememorar, né? Sem forçar sentidos. E aí, Fábio desenvolveu a ideia da função terapêutica, que eu fiz aquele pulo, né? Que vale a pena ler os artigos dele sobre o grupo de investigação em função terapêutica. Ele escreve uma experiência no hospital, que a função terapêutica, por meio dela, a gente pode realizar intervenções que combinam investigação, tratamento e treinamento de equipes. Agora, voltando, então,
aqui para o grupo de educadores que eu tinha citado, né, com a Cíntia Buschinelli, e como costuma ser aqui em São Paulo, a gente faz encontros geralmente quinzenais, com os grupos, são grupos de reflexão, né? A gente não chama de grupos operativos, nós não temos essa formação, mas são grupos de escuta clínica, né, de escuta psicanalítica. E onde a gente vai despojado de algum tema, né, onde se deixa surgir, e é justamente que criar condições para aquilo que seja mais legítimo do grupo possa acontecer. Já no primeiro encontro, aparece o tema que vai percorrer as várias dimensões, em muitas dimensões, todos os encontros seguintes. A gente está no período curto, como eu falei, tem outro grupo de gestores, para a Eliane e o Luiz, já estão há 3 anos, já trabalharam em muitas camadas. Eu e a Cíntia estamos começando, mas um grupo maravilhoso, então muita coisa já aconteceu. O que vem como de cara? O impacto da pandemia, e começamos online. Lembra que nós começamos o grupo online, ainda não fizemos nenhum presencial, aumentando a impotência que já sentiam em ter que dar conta de tantas funções que a família, a justiça, o Estado não consegue atender. Fazem muito além do que as políticas públicas oferecem, de acordo com o participante. Eles fazem parte dos centros de crianças e adolescentes, que fazem parte dessa ONG, que está ligada também com a prefeitura. Então, eles pegam no contraturno, né, as crianças e adolescentes da região Heliópolis, que é uma imensidão. A conversa, então, se inicia de não poder acompanhar as famílias de perto, logo de cara. Nós chegamos, abrimos a conversa, como eles já estavam, olha, eles falam, a gente vai na psicanálise hoje, uma moça, e nós vamos poder falar, né, algumas coisas. E que logo, assim, a primeira, assim, entramos, então foi notificado por uma família que uma criança foi abusada sexualmente. Como fazer com as crianças que ficaram expostas a todo tipo de violência durante a pandemia? Longe dos educadores. Como fazer com as distribuições das cestas básicas se não é o suficiente para todos? Eles são responsáveis, eles, os gestores, né? Acho que quem está trabalhando com as comunidades está vendo esse dilema, um dilema moral, um sofrimento, porque o vizinho está com fome, mas não faz parte da instituição. O que fazer com aquele que burla a fila para receber mais cestas, porque a família é maior, também está morrendo de fome? E uma série de acontecimentos angustiantes inundam o grupo, todos acontecimentos representantes da precariedade que se vive grande parte da nossa sociedade brasileira. E tem um educador chamado Gilmar, e aí ele entra, que aí foi onde eu e a Cíntia conhecemos, né, Cíntia, abre uma perspectiva diferente. Ele tem a seguinte fala: fazemos parte de uma rede pública, com todas suas falhas. Lidava com a pobreza desde que eu nasci. Hoje estamos lidando com a miséria, lembrando que todos eram da comunidade, então sempre remete à própria história. Então a gente faz um trabalho em várias dimensões. A pandemia escancarou a exclusão, um conflito enorme. As famílias querem saber se eu recebo a cesta, todos desconfiam. Voltamos há décadas atrás em Heliópolis, onde tem a miséria, como ele fala, como você sabe, aumenta a violência. Tenho 12 anos de trabalho lá, né, no UNAS, e aprendi, que aí a palavra, né, a frase-chave, que não dá para trazer todas as responsabilidades, as dores para nós mesmos. Eu e a Cíntia, né, nesse trabalho de escuta, bem inicial, recuperamos, a partir da fala do Gilmar, o lugar dos educadores, que eles constroem uma linha de proteção entre o desmantelamento total e algum contorno com essa precariedade. Como disse Marcelo Vinhar, nesse evento da manhã da FEPAL, uma das nossas maiores ferramentas é a confiança na palavra, dando o tempo necessário à descarga. São as vias possíveis para a metaforização. O tom da conversa do nosso grupo vai se transformando aos poucos e vão aparecendo falas que assim, mesmo longe, às vezes só por WhatsApp, eu reconheço, eles estão reconhecendo as crianças e as famílias que nós estamos presentes, os educadores. E a gente está vendo que surte algum efeito. E aí, nos encontros, é uma luta, sempre volta para discriminar essa sobrecarga de trabalho nos momentos de suas vidas pessoais.
Como diz um autor, Lancet, para suportar paixões violentas ou mergulhar na biografia de pessoas silenciadas pela dor, além da plasticidade psíquica, os cuidadores exercitam uma espécie de atletismo afetivo, o que a gente vê, né, vê assim claramente. Eu e a Cíntia, sempre a gente precisa falar depois dos encontros, um telefonema, para um pouco para assimilar o impacto, para elaborar um pouco, e que coincide o que eu também ouvi do Marcelo Vinhar hoje de manhã. Nesses encontros, esse choque de realidades, vamos desenvolvendo uma visão mais real do mundo e do espaço que vivemos. Parece que dá uma densidade às nossas vidas. Eu acho que a gente tem coloca uma verdade em outro lugar, e a gente, dessa bolha que eu falo para a gente, a bolha dentro da bolha, e olha que a gente é ainda atirado de circular nesse mundo, né? Mas eu falava bolha, agora eu falo, a gente vive da bolha dentro da bolha. E sabemos, estou quase terminando, e é claro, e eu escuto, né, teve um movimento meu e da Cíntia e outros colegas psicanalistas, quando tomam contato com essa realidade, e se não consegue fazer esse trabalho, o primeiro movimento é como dos educadores, gestores, queria ajudar, está com fome, você tem que dar comida, né? O que é a representação da fome? Então, a gente fica naquele fio da navalha, e como é esse trabalho de recuperando esse lugar daquilo que transcende, porque é isso que vai fortalecer os educadores, mas não que a gente faça muita coisa, a gente dá esse espaço, e eles mesmos, a partir dos códigos culturais próprios, vão se desenvolvendo. E, outra vez, citando, olha como foi importante essa manhã hoje para mim, né? O que o Luiz Moreno falou, é a disposição do analista, né, permanecer nesse seu estranhamento do mundo, né, de poder se surpreender, porque a ideia, a gente não vai levar a psicanálise, não vai levar a interpretação, mas esse impacto que vem em nós, e que eu quero falar uma coisa muito importante, é muito claro para mim, para a Cíntia, a gente tem conversado isso, depois a Cíntia fala, se eu falei besteira aqui, tô pondo o nome dela, a Cíntia, ela vem e fala, não foi nada disso, mas, e está muito claro para os educadores que moram em Leópolis, a diferença cultural entre nós, né? Muito claro, e isso, mas não tem nenhum dedo, a gente não está com nenhum dedo, porque a gente está falando do nosso lugar, está falando do lugar deles, uma troca riquíssima, que às vezes a gente vem com um filme, às vezes, né, super sofisticado, mas que toca, eles vêm com, né, às vezes com uma experiência bruta, eles trazem uma série de também referências culturais que eu não conhecia, ou que a gente conhece e conversa em comum, mas a importância de não dissimular um lugar, porque não é caridade, não é assistencialismo, a gente fala do lugar do psicanalista, e o lugar do psicanalista é aquele que também, o principal é deixar se surpreender. Então, olha, é um exercício clínico, e que também hoje de manhã falado, alguém falou, acho que foi até Teresa Lopes, que é onde é realmente mais forte do que clínica de consultório, porque a gente tem um encontro de realidades, esse choque cultural, ele realmente faz rever a psicanálise. Aí a criação acontece, né? E o Luiz também falou de manhã, Luiz Moreno é um colega de São Paulo, é membro afiliado, jovem, que teve uma fala linda hoje, fez uma fala linda hoje de manhã. Como o Fábio fala, que ele estava falando sobre Fábio Herman, olhar o mundo sob essa forma de investigação. E como eu somo a fala dele, poder se surpreender. Acrescento também o pensamento de Janine Puget, sobre a questão da alteridade. Se mantemos essa disponibilidade na escuta psicanalítica, o outro é sempre uma perturbação criativa. E daí, né, pode nascer muitos sentidos e uma ampliação de mundo. Isso sim é ampliar o mundo. Eu e a Cíntia costumamos falar sempre dessa oportunidade que a gente está tendo de descobrir uma potência dessas pessoas incríveis, potência que não, um tipo de potência que não habita muito o nosso mundo, né? E é aquilo que eu falei, que mantendo as nossas referências, eu, parafraseando o Fábio, que fala que né, a interpretação é em si mesmo um ato falho a dois, vale a pena ler mais sobre isso, eu falo que é uma cura a dois,
que a gente também está se curando, ou cura 13, eu falei, porque somos 13, eu e a Cíntia e os 11, pode ser cura 20 também. E deixo com vocês a última frase do texto do Fábio Herrmann sobre a clínica extensa, que eu acho que é nisso que eu apoio a minha clínica individual e a clínica também nesses territórios, que ele termina com Mallarmé, né, que é a última frase do poema do Mallarmé. Eu termino com o Fábio, com a sua última frase, que ele termina com a última frase do poema do Mallarmé. Todo pensamento emite um lance de dados. E era isso. Obrigada. Obrigada, Magda, muito bom. Acho que é importante você ter trazido vários momentos, né, do que foi o encontro hoje da FEPAL, para quem estava presente. Enfim, nós estamos, assim, dando continuidade, né, de uma maneira que a gente começou de manhã, né, e poder pensar a clínica extensa como algo que está muito vivo nas nossas instituições, né, tanto aqui do Brasil como da América Latina, todos nós estamos trabalhando com essa perspectiva. Luciana, querida, Luciana Sadi, a palavra está com você agora. Bom, boa tarde para todos que estão aqui. Queria agradecer muito o convite da Beth, e também é um prazer estar com a Leda Herrmann e a Magda Cury aqui para falar sobre teoria dos campos. Agradecer a Beth também, porque a Beth fez um convite especial para a gente dar um curso de introdução à teoria dos campos agora na Sociedade de Brasília. Então, esse semestre, eu e a Leda Baroni, que já organizou vários livros sobre teoria dos campos, né, também junto com a Leda, nós vamos dar um curso de introdução à teoria dos campos aqui em Brasília, e é um prazer falar sobre teoria dos campos com vocês. Eu vou trazer para vocês, de uma forma muito abreviada, acho que uns 35 anos da minha história, da minha investigação, e que a teoria dos campos fez um salto muito grande na minha capacidade de teorizar a investigação que eu vinha fazendo, que eu ainda venho fazendo, já tem uns 35 anos. Eu vou tentar ser bem breve, e ficam umas perguntas para depois. Mas lá pelo final dos anos 80, eu comecei a observar na clínica as dietas. As dietas entravam na minha clínica como elas devem entrar na maioria da vida das pessoas. Mulher ou homem falava assim, eu quero perder 4 quilos, fazia uma dieta, passava um ano, estava com 6 quilos a mais. Eu tinha perdido os 4, mas tinha recuperado os 4 e ainda tinha uns quilos a mais ainda para lutar. Isso daí era muito constante, né? Já nos anos 90, o que acontecia era um pouco, era obviamente isso, agravado, e ainda era assim, eu quero ficar com a barriga daquela modelo que eu vi no cartaz. E os homens também, já era uma coisa também mais masculina a partir dos anos 90. Eu vi um braço bem forte numa revista, eu quero ter esse braço. E eu ficava me perguntando, mas o que está acontecendo conosco, com a cultura, com a sociedade, com as pessoas? E as dietas iam cada vez ficando mais difíceis de serem feitas, né? Continuava esse efeito de engordamento das dietas, e, ao mesmo tempo, na minha clínica, eu tinha cada vez mais pacientes com bulimia, com anorexia e com o distúrbio compulsivo de alimentação. Então, a partir daí, eu me perguntei, tem alguma coisa muito estranha. Nós não sabemos mais comer. A sociedade não sabe mais comer, ela está muito afastada, e nós estamos tratando errado psicanaliticamente, porque a resposta, até mais ou menos o ano 2000, era faça dieta. Nós não tínhamos aqui no Brasil uma outra resposta para esse problema. E eu pensava, dieta não é uma resposta psicanalítica para esse problema, de jeito nenhum. É uma resposta que não funciona na maioria das vezes, mas não é uma resposta psicanalítica. E, procurando uma resposta, eu encontrei a teoria dos campos e encontrei uma psicanalista inglesa, uma feminista, ela é uma das
mulheres mais influentes do Reino Unido, na verdade. Ela foi terapeuta da Lady Di, ela começou nos anos 70, com feminismo e psicanálise, a estudar as relações entre engordar e emagrecer. E qual o sentido? Ela fala coisas muito interessantes. Ela fala assim, olha, ela começou a trabalhar nos anos 70. Ela diz, os médicos, até ela começar a trabalhar, ela criou uma técnica para trabalhar com problemas alimentares. Os médicos e mesmo os psicanalistas, eles estavam muito preocupados em emagrecer ou em engordar pessoas. Mas eles não estavam preocupados com qual era o sentido da magreza e da gordura para as pessoas. E eles nem sabiam investigar. A própria psicanálise, dentro das suas referências teóricas, ela trabalhava, eu vou falar tudo meio a grosso modo, né? Com um problema do impulso, né? Então, você teria que trabalhar com os impulsos ou com ansiedade. Mas ela não tinha um alcance para criar alguma coisa que fosse específica para essa questão da magreza e da gordura e da compulsão alimentar. Então, a gente tinha uma psicanálise que não compreendia direito o que é que esses fenômenos significavam. Então, eu fui fazer o mestrado com o Fábio, no ano de 2000, eu comecei a frequentar as aulas dele, porque eu queria entender como é que a gente ia pôr as dietas no divã. Eu precisava botar tudo isso que eu estou reduzindo muito aqui para vocês, mas é que é esse desaprender de comer. Falei, gente, a gente precisa pôr isso no divã, e o único analista que eu conhecia que teria condição de me ajudar a colocar isso no divã era o Fábio. Eu fui fazer o mestrado com o Fábio, foi meu professor por muitos anos. A Leda foi minha orientadora no mestrado, porque o Fábio acabou falecendo, ele não pôde continuar. E eu fui estudar as 3 coisas no mestrado. Uma, a história da alimentação e a história do cuidado com o corpo, porque era dentro dessa perspectiva histórica que a gente se situava. A outra coisa que eu fui estudar foi a técnica psicanalítica. Eu fiz uma revisão sobre a técnica psicanalítica, partindo da ideia do Fábio de que método e técnica são 2 coisas diferentes. E a terceira coisa que eu estudei, não estudei nessa ordem, só estou falando dessa ordem, estudei tudo ao mesmo tempo, mas não dá para falar ao mesmo tempo, então eu separei em 3 ordens. A terceira coisa que eu fui estudar foi a mentalidade de dieta, que é um conceito dessa Suzy Orbach, que é essa psicanalista inglesa, que é professora do London School of Economics, não está ligada à IPA, e é uma grande referência no Reino Unido, trabalhando com políticas públicas, inclusive, ela é conselheira do Ministério da Saúde, foi conselheira da Dove, trabalha com grandes empresas, o divã dela passeia para caramba nesse sentido, né? Porque ela formula políticas para o mundo, né? A partir da psicanálise e do feminismo. Bem, pus a mentalidade de dieta no divã, que é toda essa história que a gente desaprendeu a comer, e desse meu estudo sobre a mentalidade da dieta, o que eu vou trazer bem resumidamente para vocês, porque eu não tenho muito tempo para falar, é que a busca de um corpo idealizado leva à perda da autonomia alimentar. Esse é o resultado da minha descoberta. Então, quanto mais você procurar um corpo idealizado, mais alienado você vai ficar do comer e do seu próprio corpo. Que isso que é a perda de autonomia alimentar. Em poucas palavras, a gente começa a comer cada vez mais orientado de fora para dentro, orientado pelas dietas, e vai perdendo cada vez mais uma sensibilidade fina, que, em tese, cada um de nós tem, mais ou menos, desde que nós somos bebê, de saber qual é o seu ponto, onde está a saciedade, onde está a fome, o que se quer comer para aquele momento de fome, porque as dietas vão alienando a gente de tudo isso.
Sobre a pesquisa que eu fiz sobre o comer, por sinal, ela era muito agradável de fazer, porque eu comi muito, cozinhei muito, o Fábio era um grande companheiro meu de receitas de cozinha, né? O que eu descobri sobre o comer também, meu divã a passeio, estou contando aqui como foi o meu divã a passeio. É que comer está ligado a fome, saciedade, prazer em comer. São os sinais básicos, o que liga ao comer é fome, saciedade e prazer ao comer. Hoje, os nutricionistas que trabalham com mindful eating, nutrição intuitiva e mesmo nutrição comportamental, chegam a falar em 9, 10 tipos de fome, que são fáceis de reconhecer. Mas quem começou a falar em fome, vejam que coisa louca, nos anos 70 são psicanalistas feministas que começam a falar que comer tem a ver com fome, saciedade e prazer em comer. Não são nutricionistas. Nutricionistas no Brasil, até 2010, dão dieta. Eles adoecem a população. Eles não têm noção de que dieta faz mal. Mas já nos anos 70, essas psicanalistas aí já estavam trabalhando de uma outra forma. Mais uma coisa que eu fiz nesse meu mestrado, eu separei o comer em dois níveis, que eu chamei de psicodinâmica alimentar e psicomecânica alimentar. A psicodinâmica alimentar é tudo isso que nós, psicanalistas, conhecemos sobre problemas com comida e com anorexia, bulimia e todos os problemas alimentares. Então, a relação com a mãe, que é super importante. Eu não mudei nenhuma teoria. Todas as teorias são super válidas e a gente não deve se desfazer de nenhuma delas. Mas eu acrescentei mais um elemento para a nossa compreensão dos problemas alimentares, que é na psicomecânica alimentar, que é fome, saciedade, prazer em comer, como é que os seres humanos se ligam a esses sinais, são esses os sinais que devem guiar a alimentação. Quando você come longe desses sinais, a tendência de você criar uma compulsão alimentar e uma fobia alimentar é muito grande. Na fobia alimentar, você vai ver a anorexia se organizando. E no distúrbio compulsivo do comer, você vai ver uma mistura de descontrole e fobia, descontrole e fobia. Nenhum desses quadros ele é puro. Há muita compulsão nas anorexias e também há muitas anorexias, momentos de anorexia na compulsão. Então, fui evoluindo o meu pensamento clínico, para pensar numa técnica que eu pudesse trabalhar com a fome, com a saciedade, com o prazer em comer, junto com a psicanálise clássica, que é essa que todos nós conhecemos muito bem. Então, é comum eu introduzir, às vezes no início do tratamento, às vezes no meio, pedir para o paciente prestar atenção na fome, na saciedade, para ele trazer esses elementos para a clínica, para a gente conversar. Às vezes ele anota, às vezes ele fotografa, às vezes ele me conta. E isso, mas estou contando agora, em 2020. Eu comecei a falar isso no final dos anos 90, onde era uma heresia do tamanho de um psicanalista trabalhar com fome e saciedade junto com seus pacientes. Só de falar que eu ia mudar a técnica já era um grande problema. E então foi também por isso que eu resolvi estudar um pouco mais da técnica, né? Você, assim, breve também, o Ferenczi foi talvez o analista que mais fez experiências técnicas em busca de encontrar o paciente dele, para alcançar o paciente dele. E era isso que eu queria com os meus. Eu queria alcançar o sofrimento dos meus pacientes. Qualquer um que teve algum episódio, 2 que sejam, de distúrbio compulsivo de alimentação, sabe o sofrimento que é. E a análise tradicional, pelo menos a minha, eu não alcançava os sintomas dos meus pacientes. Eu não conseguia alcançar. Então, eu pensei
trabalhando, estudando, o que a Ferenczi tinha feito. Ele fez 4 experiências técnicas, eu não vou falar muito sobre elas, mas uma delas é a técnica ativa. Então, a técnica ativa é que o Ferenczi dá uma ordem para o paciente. Agora, você vai lá, você aqui tem agorafobia, você hoje vai lá no parque, né? Um pouco caricato falar isso hoje em dia, mas eu reconheci a técnica onde eu pedia para o paciente prestar atenção na fome dele. O que era fome? Porque a maioria das pessoas que têm distúrbios dessa ordem não sabem mais o que é fome, não sabe como a fome se apresenta para eles. Pedir para os pacientes investigarem o que era a saciedade neles, como é que é a saciedade, como a saciedade se apresenta para cada um de nós. Ela é muito diferente. A fome e a saciedade são sinais muito diferentes ao longo das nossas vidas e muito diferente para cada um de nós. Pedir para o paciente pensar o que ele gostava de comer, para romper com a mentalidade de dieta, já que era a mentalidade de dieta que fazia grande parte dos pacientes adoecerem. Bem, e eu estava falando das técnicas, né? Então, primeiro, comecei a trabalhar com uma técnica ativa. E depois, para poder me justificar, pensei mais em 3 coisinhas que eu vou trazer para vocês e vou já parar de falar. Uma delas é que todos os grandes avanços da psicanálise foram introduzindo novas técnicas. A psicanálise de criança trouxe uma técnica que a gente não sabia qual era e ainda tinha aquele medo que a gente vai deixar as crianças loucas, que não podia. Então, foi um momento de avanço psicanalítico. Mas todas as outras, terapias em grupo, técnicas de grupo, técnicas para trabalhar com casal, todas as modificações de setting, técnicas para trabalhar com pacientes psicóticos, sempre foram avanços da psicanálise, e a psicanálise sempre ficou nessa tensão. Se a gente avançar, vai haver uma ruptura e vai deixar de ser psicanálise. Então, eu também tinha que me assegurar de que o que eu estava fazendo ainda era psicanálise, que eu fazia na maior parte do tempo com os pacientes, porque trabalhando em pouco tempo com saciedade, com fome, com esses sinais, os pacientes vão diminuindo os episódios de compulsão alimentar e mesmo de fobia alimentar. Não são pacientes que vêm no meu consultório, não são pacientes gravíssimos, com anorexia à beira da morte. São pessoas como nós, mais ou menos, né? Então, não era tão difícil assim. Mas eu também fui trabalhar com grupos com essas técnicas. E aí, eu até hoje trabalho, aprendi muito, eu mesma organizei com um grupo de psicólogas, antropólogas e terapeutas, grupos de consciência alimentar para investigar o comer das pessoas que estão com um comer muito transtornado. São grupos que equivalem à clínica extensa, né? É uma quebra do padrão da clínica padrão. Eu acho que a Magda não falou, mas a clínica padrão, ela é a clínica da análise didática. É a clínica que tem como padrão a análise didática. Foi essa clínica que eu precisei quebrar para alcançar os sintomas dos meus pacientes. A função terapêutica para a teoria dos campos, ela é a junção de conhecimento e cura. E a técnica que eu usei se prestava a isso, né? A tentar juntar conhecimento e cura. Então, ela estava dentro da função terapêutica da psicanálise. E a última coisa que eu queria contar para vocês é sobre a alta teoria que a Magda citou aqui. A alta teoria, para a teoria dos campos, ela é uma forma de teorizar para que a teoria volte a ter vivacidade, para que a teoria não fique saturada, para que a gente não sature o paciente com as nossas teorias também. Então, a alta teoria prevê, dá uma espécie assim de pequena deslocada da metapsicologia que a gente costuma usar para criar algum tipo de metáfora. Para o Fábio, era, em geral, alguma metáfora mais literária,
por causa da literatura e da presença da literatura no pensamento do Fábio, né? Eu adoraria ter feito aí com o problema da dieta uma teoria que fosse mais literária, mas eu não consegui fazer. O que eu consegui fazer foi uma teoria sobre o comer e sobre a técnica. Sobre o comer, quando eu introduzo para os analistas pensar na psicomecânica da alimentação, né? E quando eu vou rever as técnicas e introduzo uma nova técnica. Então, não consegui fazer uma alta teoria de forma ficcional. O que eu consegui foi trabalhar com essa psicomecânica da alimentação, né? E, a partir daí, trabalhar com uma nova técnica, que o meu mestrado foi para tentar fazer com que essa nova técnica pudesse ser encampada pela psicanálise, não ficasse de fora da psicanálise. Vou terminar aqui de falar, eu defendi o mestrado em 2007, eu tenho hoje, pensando no divã a passeio, o meu divã passeia pra caramba com a nutrição. Eu dou aula para nutricionistas, eu dou aula em pós-graduação para nutricionistas, eles sempre querem entender o que a psicanálise tem para eles entenderem os pacientes, porque eles percebem que eles não conseguem, eles fazem lá o trabalhinho deles e não dá certo, né? E uma outra coisa que eu queria falar agora sobre o feminismo é que a Suzy Orbach, que é essa psicanalista feminista, ela diz o seguinte, que as mulheres, desde muito cedo, isso tem a ver com as nossas teorias de relação de objeto, desde muito cedo, as mães estão muito preocupadas em manter as meninas magras para as meninas casarem. Vocês vão falar que isso é coisa de antigamente, mas, infelizmente, ainda não é coisa de antigamente, isso ainda é muito presente. Então, o controle social do corpo, dos nossos corpos, ele começa muito cedo pelas mães, que, claro, é a mãe que alimenta as filhas. E o que ela foi descobrir sobre o sentido da magreza e o sentido da gordura para, sei lá, milhares de pacientes que ela já atendeu e que a gente atende, é que, muito conscientemente, muitas mulheres querem emagrecer, mas inconscientemente elas não querem. A gordura tem uma função defensiva super importante. Em geral, defende contra abusos sexuais, defende contra a própria cultura, que é um abuso em si, no sentido de querer emagrecer pessoas que têm outra constituição física, que nunca vão ser loiras, magras e pequenininhas, nem que se esforcem muito. A gordura tem tantos efeitos positivos que as pessoas não percebem, que elas não conseguem se livrar da gordura. A magreza também tem sentidos positivos, a magreza extrema, sentido de força. Eu não quero entrar aqui em todos os sentidos, porque não vai dar tempo, porque eu já me estendi demais, né? Mas se você não trabalhar com os sentidos da magreza e da gordura, esses sentidos inconscientes, você também não consegue alcançar os seus pacientes. Então, quando eu mudei essa técnica, introduzi essas coisas novas na técnica, também introduzi a necessidade, pelo menos a minha, né, de investigar melhor qual o sentido da magreza e da gordura e de cada episódio compulsivo de alimentação do paciente na clínica psicanalítica. E eu acho que eu tive um ganho muito importante, e sou muito grata à teoria dos campos, que permitiu que eu fizesse todo esse passeio pelo mundo e ainda continuasse sendo psicanalista. Era essa história que eu queria contar para vocês. Obrigada, Luciana. Fiquei pensando um pouco, né, enquanto ouvia vocês, de que maneira que a sua fala, né, me leva ao início da conversa quando Leda trouxe para a gente pensar que desde Freud, né, qual é o sentido dos sintomas que aparecem para a gente e qual é a história que está sendo contada, né, que acho que você trouxe bem, né, Leda? E aí, ouvindo a Luciana falando do divã a passeio dela, né, diante dessas dietas, e o que de fato, que fome é essa que a gente sente, né, a fome do quê que essas pessoas sentem,
né? Me pensei na fala da Magda, que trouxe uma fome concreta, né, Magda? Quer dizer, não é só essa questão, uma fome simbólica, que acho que a Luciana está lembrando que a psicanálise ajuda a gente a olhar dessa maneira e totalmente diferente, né, do que o nutricionista, digamos, e muitas outras abordagens da psicologia pode estar olhando, né, nós não, né, a gente está querendo saber o que está sendo dito, né, e aí tentando fazer, assim, um pouco, juntar um pouco essas conversas, né, quando você está tanto numa clínica extensa, isso ficou muito claro, eu acho, né, com o consultório privado, enfim, com uma pessoa, né, que está trazendo, digamos, um drama como esse que você trouxe, Luciana, como que está fazendo essa mesma clínica extensa, com um grupo de pessoas, numa periferia, com tantas carências, que a Magda também falou, né, não sei, eu fiquei muito, enfim, estou tentando, né, assim, pensar com vocês de que maneira que cada um de nós, né, ao colocar o divã a passeio, em qualquer lugar que nós estamos, o que a gente, de fato, está ajudando, quer dizer, nos ajudando, né, a compreender e que sentido que são esses que a gente pode ajudar a pensar nessas falas que estamos escutando, né. Eu queria só ouvir um pouquinho de ler da Magda e Luciana, se vocês gostariam de fazer algum complemento, e depois passar a palavra para a plateia. Posso falar uma coisinha? Essa Suzy Orba, que ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala que enquanto a gente está querendo emagrecer, subindo e descendo da balança, alguém está mandando no mundo no seu lugar. E eu acho essa frase genial, uma frase muito política. E o ano passado eu tive, acho que foi a Vânia Cidade que organizou, no Rio de Janeiro, uma mesa sobre violência. E tinham negros na mesa falando sobre a violência na questão do estupro, do branqueamento, violências nossas de 300 anos atrás. O controle social do corpo da mulher é tão antigo quanto esse tipo de violência, na verdade. E tinha uma moça muito interessante que ela falou que ela tinha... A moça que estava apresentando... Era uma moça da periferia que estava apresentando o trabalho. Ela falou uma coisa muito bacana. Ela falou que porque eu quase pedi desculpa, eles estão falando de estupro, eu estou falando de engordar e emagrecer. Meu sofrimento tinha muito menos valor, eu achei. E aí ela falou, não, de jeito nenhum. Ela falou que começou na adolescência a ter um quadro bulímico e um quadro de distúrbio alimentar. E que foi, ao se livrar do quadro, foi concomitante à vida política, a ela ter uma atividade política. Então, para ela fazia todo sentido, enquanto ela estava subindo e descendo da balança, tinha alguém mandando no lugar dela, né? E aí ela falou que ela se libertou da bulimia, ela foi se tratar, foi fazer terapia, eu acho que era uma terapia psicanalítica, e ela passou a fazer política. Então, só queria terminar contando um pouco essa história, porque essa história é muito comum. As pessoas ficam muito aprisionadas nesses sintomas e elas depois descobrem um tipo de liberdade, não é só a liberdade da autonomia alimentar, é a autonomia com a vida, né? A liberdade de conviver e se colocar no mundo. Essa liberdade que a Luciana falou, acho que é fundamental, porque eu acho que o maior gesto político que tem a psicanálise é a conquista da mobilidade psíquica, né? Um dos maiores gestos políticos que a gente pode oferecer. E pensando nesse grupo de educadores, e lógico que a gente está falando de algo muito brutal, né? Que é a fome, que a gente não tem essa dimensão, né? Eu acho que nós não temos a dimensão dessa fome que dói, né? O que é não sabe, né? Não ter a hora do jantar, não é não ter no dia seguinte, né? É uma realidade, é cruel. E o que é circular nesse, né? Que a gente fala, bom, para que a psicanálise aí, né? Não vai fazer nada. Mas dentro dessa perspectiva, para esses educadores não adoecerem, né? Acho que a ideia é essa, né? Para não adoecer e a gente não ficar amarrado nisso para até liberar para suas lutas políticas, e todos nós também, que também tem a nossa questão da cidadania, né? Da nossa responsabilidade com as políticas todas públicas e com o nosso
lugar de tentar ao máximo, todos contra o máximo, esse mundo que vivemos, o absurdo, né, que vivemos, desse abismo social, dentro, o que a gente pode oferecer é uma coisa mínima, mas que pode ser, dentro da vasta precariedade, mas tirá-los, né, junto com eles, porque a gente se sente mal também, né, tem um momento, né, se sente muito mal, porque aquilo que eu falava, eu e a Cintia falava, quando você está com fome, você dá comida, né, está com fome, tem que dar comida, mas aí, podendo criar algo simbólico daquilo, liberá-los para continuar a luta, para continuar naquele lugar, porque sem eles, sem essa turma que está, por exemplo, estou falando em Heliópolis, agora bem localizado, aí a gente fala, ir para a linha da marginalidade, a linha da pobreza, do desmantelamento, como eu falei, né, se não tivesse ONGs que trabalhassem com isso, a coisa, né, aí seria sei lá o quê, né? Então, ainda tem, né, que esses contornos, e a gente tem esse trabalho de sustentação emocional. Agora, pensar, eu acho que a gente precisa pensar, aí no outro sentido do que a Luciana está fazendo, que é muito importante, mas na dimensão da fome, né? O que é a fome em termos dos países pobres em que vivemos, né? Isso, eu acho que a gente fica fora, né? Dessa crueldade mesmo. Né? Eu estou pensando aqui, né? O tanto que o divã a passeio, né? Ao passear por diferentes paisagens, né? Eu fiquei pensando muito também na minha fala, o tanto que nós estamos angustiados com a paisagem, né? Digamos, da aridez da intolerância, do racismo, das desigualdades sociais, né? Quer dizer, eu acho que fico imaginando que tudo isso está sendo colocado, né, Magda? Está batendo a nossa porta, e nós estamos indo a esse encontro, não somente né, nesse tipo de trabalho com a comunidade né, carente na periferia, mas, assim, nós vivemos um momento político hoje que, eu não sei vocês, né, mas aqui as pessoas trazem todo esse sofrimento, né, que é advindo dessa realidade sociopolítica que nós estamos todos inseridos, e que a questão da pandemia, com a falta de vacinas, ou então, hoje de manhã eu acordei, estava lá, quem tomou a primeira dose da AstraZeneca, aqui em Brasília fala-se isso hoje, não tem a segunda dose, então nós vamos tentar com uma outra vacina, quer dizer, tudo isso está angustiando muitas pessoas, né, quer dizer, eu acho que, e aí, como que nós, né, podemos trazer sentido para tudo isso que está sendo vivido, né, de uma forma muito angustiante. Não sei se a Leda gostaria de fazer um comentário, Leda? Olha, começando do que você acabou de falar, né? É claro, nós estamos vivendo tempos dificílimos, né? Com a pandemia, com o autoritarismo que a gente está vivendo aqui né, nesse país, né? E a gente se sente muito impotente, e era isso que você estava dizendo, né, Beth? A gente se sente muito impotente. Agora, eu acho que a gente leva uma vantagem, nós, psicanalistas, quando a gente se dá conta, né, de que a gente não pode resolver tudo, que nós temos limites, mas que a gente pode não se encaixar nessas fileiras autoritárias ou de... Né, a gente pode se encaixar nisso usando o nosso próprio método de trabalho, né, procurando... Porque não é uma coisa da gente se preservar, não acho que seja isso, não, mas é alguma coisa da gente poder se sustentar mesmo, né? Pensando nos sentidos que tem tudo isso, nos sentidos que tem os totalitários que estão por aí, nos sentidos que tem, né? A gente está vivendo tempos muito, muito difíceis mesmo, né? Mas nosso divã está passeando por isso. Coitado, o nosso dia está girando, né? Bom, não sei se alguém gostaria de fazer alguma questão, alguém da plateia trazer
O João Milton, uma vez, você me mandou umas mensagens, João, se você tem algo que você gostaria de começar a falar, e outras pessoas também fiquem à vontade para fazer alguma pergunta para nossas convidadas. Oi, boa tarde, todo mundo. Eu posso, não sei se eu vou conseguir fazer uma pergunta, mas eu estava pensando uma coisa aqui, até uma coisa que me tocou muito nesse meu breve contato e recente com a obra do Fábio, que eu acho que está dando campo para essa discussão hoje, quando ele fala sobre a cura como a verdade dos possíveis, que a gente conseguiu explorar justamente isso. E ouvindo a Luciana falando sobre a clínica dela, o divã passeio dela, e eu gostei bastante de ouvir, porque eu estou justamente com dois pacientes meus, dois analisandos meus, com esse dilema da alimentação, a gente tarefa, sobe na balança, abandona a dieta, pega a dieta, toca no nutricionista, vai para academia, sai, vem, esse negócio vai, e como que é interessante a gente pensar como que esse divã ele pode se torcer mesmo, né? Ele pode se torcer e a gente encontrar ele no lugar mais assim, onde aí que eu cheguei no ponto das verdades possíveis que o Fábio colocou. E a Luciana, ela coloca que ela não conseguiu fazer uma referência literária, e ela fala toda a referência que ela faz, e eu pensei sobre a questão do estilo disso, né? Como que o estilo do analista ele está implicado na forma de explorar essa verdade dos possíveis. E eu pensando sobre isso do Fábio, assim, eu gosto hoje, ainda bem que existe o Google, né? Então a gente vai dando Ctrl F, Ctrl L, Ctrl Z, Ctrl C. Eu encontrei uma frase do Manuel de Barros que eu estou aqui há algum tempo assim querendo elaborar, que o Fábio Herman fala isso, da verdade dos possíveis que ele consegue encontrar no aspecto da cura, e o Manuel de Barros fala dos impossíveis verossímeis, que a gente consegue explorar com a palavra, assim, né? E eu acho que aí, nesse campo, entre as verdades dos possíveis e os impossíveis verossímeis, talvez se instala essa questão do estilo, né? O estilo de conseguir explorar, de a gente conseguiu estar nesse outro lugar. Ou, às vezes, transferencialmente, por exemplo, que foi assim que eu ouvi a partir da fala da Luciana com os meus pacientes, ou, às vezes, até lá, né? Eu hoje não tenho um trabalho de grupo, trabalho hoje no doutorado, que toma muito tempo, e na clínica, mas, às vezes, fora, realmente levando o divã a passeio, né? Brasília tem um grupo muito interessante de psicanálise na rua, assim, né? Que é muito legal de acontece. Eu não participo, só estou no grupo de WhatsApp deles, fico vendo, onde eu vejo essa questão do estilo, da coisa que aposta, dessa torção do divã que às vezes é uma muretinha, o divã que às vezes é ficar de pé encostado, debaixo de uma marquise na chuva, já vi vários relatos, que a gente vai explorando essa verdade dos possíveis ou os impossíveis verossímeis, essa coisa que vai se encontrando. Bom, isso foi o que eu fui anotando aqui durante o meu Obrigada, João. Muito bom. Eu só queria passar a palavra para o Luciano Lírio também, antes de que eu vi que está com a mão levantada, Luciano. Ouvindo a Luciana, me lembrei de uma passagem do Bion, que ele fala todo gordo tem um magro que o persegue internamente. E todo magro tem um gordo que o persegue internamente. Né? Me lembrei disso. Mas eu queria depois falar dessa questão hoje do uso de droga, né? Acho que é uma coisa que nós sempre mantivemos assim à margem, nunca quisemos nos deter muito nessa questão como uma coisa meio marginal, né? Mas eu tenho visto alguns psiquiatras, algumas pessoas usando drogas como um meio terapêutico, né? Uhum. E eu acho que é alguma coisa que a gente devia considerar, porque grande parte da população carcerária é por causa de tráfico de droga, usuário ou tráfico de droga. A grande maioria, eu acho que é alguma coisa que a gente devia se debruçar, né? Eu me lembro uma vez conversando com o Olivier, que era diretor da clínica Marmottan, lá de Paris, né? Ele falou assim que teve uma época
que eles procuravam entender a esquizofrenia usando mescalina, LSD, essas coisas todas. E ele se propôs a viver essa experiência. E ele falou, bom, ele tomou a mescalina, aquela coisa toda, e os colegas ficavam descrevendo lá as reações dele, as alucinações dele e tal. E eu perguntei para ele o que eles tinham descoberto sobre a esquizofrenia. Ele falou, sobre a esquizofrenia, não descobrimos nada, mas aquilo mudou a minha vida. Foi a resposta que ele me deu. Então, eu acho que é uma questão que a gente tem deixado à margem, né? Talvez a gente pudesse pensar melhor assim, a função da droga. Às vezes a droga pode ser bem utilizada, né? Mas é só isso. Obrigada, Luciano. Alguém mais gostaria de falar? Raquel. Raquel levantou a mão. Por favor, Raquel, a palavra está com você. Oi. Não, eu gostaria de falar, agradecer essa ótima, excelente conversa, agradecer vocês, e eu queria mais estar aqui como um depoimento também de uma vivência que me foi possível no grupo da Diretoria de Cultura, também com um grupo de uma assistência social chamada ASA, em São Paulo, e junto com minha colega Silvia Pupo, mas na gestão da Magda e da Silvia Braco, que eu gostaria só de complementar a importância, como o Luciano estava falando, essa modificação em mim mesma, né, da intensa potência do nosso patrimônio e essa experiência que você tem nesse contato de uma realidade que você troca, né? Mas queria agradecer, e o que permeou todo o tempo para mim são as palavras do Fábio, que apesar de eu não ser uma grande estudiosa, que nem minhas grandes colegas aí, eu sempre tenho comigo, que é deixar fluir e levar em consideração. E esse trabalho que a gente fez foi logo no começo da pandemia, né, Magda? Foi uma situação de extrema angústia que todos os educadores estavam vivendo, as pessoas estavam literalmente apavoradas, porque eram pessoas importantes dentro da instituição, de creches, de grupo de 0 a 5 anos, de grupos de 12 anos e de idosos. A demanda era intensa, então nós tínhamos um grupo cada 15 dias, e eu gostaria só de acrescentar, não quero me alongar, 2 questões. Essa frase do Fábio Herman, que me norteou no sentido de não ter medo desse contato, eu também ficava apavorada, meu Deus, como que eu vou trabalhar essa demanda, essas angústias que estavam realmente sendo vividas. Então, a legitimação dessas vivências, eu acho que tem um fator importante na realidade brasileira, porque as pessoas estão muito sozinhas lendo as angústias e sofrendo pressões, principalmente os professores e os orientadores, de burocracia, de demandas outras, e muito carentes, sozinhas nos seus lares. Então, a legitimação daquele sentimento e coletivo de fluir a palavra fez enorme diferença, tanto no sentido de eles se autoajudarem, quanto no sentido de legitimar isso e levar adiante. E, por último, eu acho que a gente vai em busca de sentidos, mas também na construção de sentidos. Quando você constrói no grupo o sentido e dá palavras que são construídas naquela consideração, né, que o Fábio fala, fez toda a diferença. Então, só queria agradecer a fala do Fábio, que cala muito profundo em todas as situações que a gente se encontra. Obrigada. Parabéns pela mesa. Obrigada, Raquel. Alguém mais? Eu queria dar uma palavrinha sobre esse finalzinho do nosso trabalho, que ficou muito claro para mim, uma coisa que está embutida na escuta psicanalítica e composta que compõe o método, que é a gente poder não fugir das possibilidades, do possível.
Se a gente consegue não fugir disso, né, a gente não se encastela. Então, uma coisa que eu acho que eu sempre pensei isso, sempre soube disso, mas acho que ficou claro aqui para mim, mais claro para mim, nesse finalzinho de conversa, né? Os possíveis não serem evitados. Eles podem fazer a gente pensar e encontrar algumas coisas, né? Mas eu também queria agradecer muito do convite, gostei muito da experiência, das conversas e da liberdade que a gente teve aqui, muito importante. Muito obrigada, Beth. Nós que agradecemos, Leda. Tereza Lírio gostaria de fazer algum comentário? Eu vi que ela apareceu aqui para mim, Tereza. Também agradecer muito as apresentadoras, né? E fiquei aqui com vontade de entender um pouco melhor o que nessa técnica, né, que a Magda colocou tão bem, que não é o setting, não é o dispositivo, né, mas que seria uma técnica que não se aplicaria fora do consultório. Então, eu fiquei curiosa para entender melhor isso. Qual seria a especificidade dessa técnica no consultório e, por exemplo, numa atividade de escuta de um sofrimento sociopolítico que invade a relação analítica? Tereza, olha, primeiro, assim, pensar o que eu acho que o Fábio nos ajuda muito é separar método da técnica. Né? O divã a passeio, ele leva o método psicanalítico, né? Essa escuta, que, retomando o que o João estava falando, né, a respeito de uma questão da literatura, tenho, por exemplo, nesses grupos, e a Raquel agora falou uma coisa muito importante, mas nesse grupo tem um valor literário, o que, quando a gente vai tendo um valor, tem uma densidade que a narrativa vai se criando, e tem um valor literário, aí você fica no espaço da ficção e realidade, e é onde o de mais humano pode aparecer, né, se apresentar, que acho que é onde a psicanálise trabalha, para a gente não ficar com o impacto da realidade e ficar imobilizado, como a Luciana falou, fica subindo na balança, fica descendo na balança, né, e paralisado. Agora, o que o Fábio coloca, né, é que não é uma questão do setting, o setting pode engessar. A Luciana falou, né, como a clínica padrão, análise didática, eu ampliaria, né, que é tanto a questão da análise didática, a questão de interpretar o paciente, você levar a psicanálise para o paciente, né, ficar atribuindo significados, você já partir de uma teoria e já olhar o paciente só com aquela teoria, estou falando paciente, e isso serve para todos os territórios. Eu acho que o Fábio insistiu muito nisso, né, desse olhar, de ter, retomando o que a Leda falou, a gente trabalhar com as possibilidades, ter esse certo despojamento, estranhamento, para deixar que surja, e aí nasce uma literacura, né? Aí sim nasce algo que se cria a 2, a 3, a 13, como eu falei. A técnica que o Fábio fala que é inexequível fora do consultório, dentro desse molde, né, molde de que você pode, claro que tem suas singularidades, a gente não, né, uma coisa é um trabalho a 2, né, você tem todo um trabalho de um tipo de intimidade que você vai trabalhar com as camadas, não é isso, né, claro que um trabalho de grupo vão trabalhar com outras camadas do grupo, a gente está falando método operando, né? Então, a ideia é que a técnica, né, se você ficar preso à técnica, né, a questão técnica, que seria, né, o enquadre todo que a gente está apoiado, você não ficar livre para poder pensar todas as possibilidades e uma maior mobilidade entre ficção e realidade. Eu acho que é nesse sentido, não sei se a Leda e a Luciana queriam complementar, mas é isso, com toda a especificidade de um trabalho de grupo, mas a escuta clínica, ela se mantém
nesse lugar que, como a Raquel lembrou, do deixar surgir e levar em consideração. É isso, né? É nesse movimento, sempre deixar surgir e não você atribuir significados antes deles existirem, é construir os sentidos. Acho que essa, vamos dizer, é o eixo central. Não sei se eu te respondo, Tereza. Obrigada, Mar. E eu acho que podia acrescentar uma coisa, assim, técnica é meio, não é fim, não é finalidade. A técnica é só um meio, né? A gente não pode ter um apego à técnica como se a técnica fosse o método e não um meio para que o método se cumpra. A técnica é um meio para que o método se cumpra, que é o método de ruptura de campo, que é o método que cria sentido. Maria Isma, eu vi que você levantou a mão, você gostaria de falar? Enquanto você tenta encontrar o microfone, querida, eu vou tentar, o que eu pensei um pouco, a partir também do que eu escutei, é sobre a nossa formação, né? A Luciana cita a análise didática, eu fiquei pensando se a nossa formação, como é que ela está nesse sentido do Divan Passeio, né? Se como ela é feita hoje, se nós damos conta, né, de poder atravessar tantas paisagens, né, e atribuindo tantas significações com quem é esse que nós estamos juntos. Não sei, eu fiquei pensando um pouco nessa ideia, se vocês têm experiência, né, e também dando aula e formando novos colegas que estão chegando, não sei, foi uma questão que me veio à mente. Que desafio, Beth! Pois é. Você já foi do Instituto, Leda? Como é que é? Então, pois é, né? Eu acho que a formação, ela está, em alguns lugares, acho que aqui em São Paulo, na sociedade, ela está encantada, ela tem que seguir padrões técnicos por eles mesmos, e não pelo método do psicanalítico, né? Isso acho que limita muito a possibilidade de quem entra para a formação se aproveitar melhor dessa formação, ser obrigado a fazer 5 anos de análise didática 4 vezes por semana, e com analista de data. Então, as pessoas passam na seleção, já estão em análise, tem que abandonar esse analista. A gente causa traumas, né? Isso eu vivi muito nos 4 anos que eu fui diretora do Instituto, mas essa regra a gente não consegue, aqui em São Paulo, a gente não consegue mexer, é tabu, né? Mas mesmo assim, mesmo com isso, mesmo com essas regras e tal, e com esse tabu, a gente tem colegas maravilhosos aqui em São Paulo, e colegas na formação, colegas já formados. O método tem uma força que é maior do que essa espremedura toda que acontece em lugares, em sociedades que ainda são como aqui em São Paulo, né? Eu fiquei pensando também nos seminários, né? Se nós estamos contemplando os temas, né? Tanto seminários teóricos, clínicos, quando a gente está pensando muito ainda na clínica individual, quer dizer, de que maneira que esse trabalho que a Magda trouxe, né? Trabalho com grupos, nós também poderíamos estar contemplando nesses seminários, né? O que eu fiquei pensando era muito por aí também. Isso tem de bom aqui na formação em São Paulo. Nós temos na carga de seminários, a gente tem uma porcentagem grande, quase 30%, de seminários eletivos, que pode ser qualquer tema, análise clínica extensa. Então, isso alivia um pouco aquela carga tão grande da formatação da formação. Esse é um caminho. Posso falar? Sim, claro. A Leda tem razão, alivia bastante. Agora, né, dá essa possibilidade de ter algo mais criativo, um pouco fora de uma certa forma, do formato. Agora, a questão de um trabalho da clínica extensa, nós sabemos que é histórico, né, que é sempre colocado de lado uma clínica menor,
A Annie Weisberg iniciou como eletiva de grupos, mas a sociedade tem um trabalho, nós instituímos um trabalho com ações institucionais, que já está, a sociedade oferece parcerias, temos 10 a 11 parcerias, continua nessa gestão, mas ainda não está dentro da formação, né? Isso é algo que, olha, a Ani estava falando, é isso mesmo que eu falei, Ani. Exatamente, que ela oferece essa eletiva. Agora, como não é considerada a psicanálise nobre, né? Ainda é algo um pouco menor, de lado, é uma escuta que não é considerada como clínica em alguns momentos, né? E a nossa luta foi mostrar, porque eu acho que hoje eu quis deixar bem claro, que não tem nada de assistencialismo, não tem nada de caridade, absolutamente nada, né? É um trabalho mesmo específico de escuta psicanalítica, é o mais puro pensamento clínico, ainda mais quando você vai em territórios que nos coloca mais à prova, mais potencializa, exige mais pensar como a gente opera. E tem uma fala da esposa do Marcelo Vinhar, a Mari, que quando ela foi, até falei numa outra reunião da FEPAL, quando ela foi trabalhar, ela e o Marcelo iniciaram um grupo de jovens que ele sempre comenta, né, jovens com questões de violências gravíssimas no Uruguai, que ela voltou para casa e falou, me caíram os livros. Faz a gente repensar e recriar de uma forma incrível, né? E é isso que eu falei que a Janine podia falar também, essa alteridade como uma perturbação criativa, se você estiver disponível para isso, não se fechar, a morrer de medo, que alguns psicanalistas falam, não aguento, bom, é um limite, né? Mas se isso deixar, isso pode dar, né? Eu acho que é que a gente pode oferecer de muito precioso, né? E oferecer para dentro da psicanálise, que acho que acho que teve até uma pergunta do João que mandou antes, né? Como é que o divã passeio vai curando, né? Eu acho que a gente, né? O quanto que a gente bebe de outras áreas de conhecimento, isso justamente para aprender e alargar o nosso horizonte, né? E isso é muito importante, porque é a pretensão, né, da brincadeira do Freud explica, a gente sabe que não explica nada nesse sentido, mas pode construir sentidos como a gente está conversando aqui. Bom, a gente está quase terminando, mas como você citou a Ani, ela está presente, a Ani inclusive escreveu ali no chat, Ani, sobre a sua experiência de trabalho com grupos, que você oferece, enfim, uma disciplina. Também, se você quiser pegar a palavra, só para... Já que trabalho junto à comunidade, aqui em Brasília, a gente está tentando fazer trabalhos com grupos de pessoas, né? Como a Magda citou no exemplo dela. Oi, boa noite a todos. Eu só queria dizer, assim, que essa fim de tarde com vocês foi muito importante. Eu acho que essa conversa foi muito ampla e a única coisa que eu tenho a acrescentar é assim, mudanças são difíceis mesmo, a gente sabe disso, mas aquilo que eu mais acredito é que essa ampliação do método, né, da inclusão desses trabalhos não clássicos, né, eles só acrescentam na nossa clínica de dentro do consultório e vice-versa, né, porque as relações são vinculares de todo jeito, né? E essa possibilidade de circular, né, de fazer passear, é isso que nos engrandece, né? É saber que a gente tem, sim, uma contribuição da psicanálise na comunidade maior, né? No mundo, né? Quando a gente é não pessoa física, mas psicanalistas, né, olhando e escutando, só isso, e é bom falar de psicanálise de grupo dentro da sociedade. Obrigada. Bom, eu comecei a minha fala lembrando do Freud, né, que em 1919 já dizia que nós teríamos esse grande desafio mesmo, né, que é de como que nós
como é que nós vamos fazer para dar conta, né, de uma demanda tão grande, né, do sofrimento humano e que dispositivos clínicos, cada vez mais, nós podemos estar pensando juntos, né? Agradeço a vocês, eu passo a palavra se Magda, Leda e Luciana quiserem se despedir. Agradeço a presença de todos, foi uma boa tarde, um feliz encontro. E passo a palavra para vocês se despedirem. Olha, eu queria agradecer mais uma vez o convite e o tema escolhido e a participação das minhas colegas Magda e Luciana. A gente está muitas vezes juntas há muitos anos, né? Mas eu acho que foi uma tarde muito proveitosa, Beth. Muito obrigada. Isso que eu queria deixar aqui. Eu que agradeço, Lida. Magda, você quer? Sim. Bom, também só agradecer, uma delícia estar aqui com as amigas, Luciana e Leda, como a Leda falou, muitos anos, com a Beth, todos vocês que estão aqui, sempre é bom, cada vez que eu releio o Fábio, anos, né, sou lá atrás, bem novinha, né, Leda, quando eu fui aluna dele lá no mestrado, mas reler o Fábio, vale a pena, quem não leu, o relé é impressionante, né? E ele é um homem, é um visionário. Ele estava à frente. Questões que agora estão sendo colocadas, o Fábio já estava trazendo, e traz, né? E traz uma consistência, tem um pensamento, deixou uma obra, né? Então, eu indico mesmo, e que bom curso, né? Que vai ter, vale a pena fazer o curso. Aí, sorte para o curso. Sorte para o curso. Gente, se a gente for do teatro, é merda para o curso, né? Não é sorte. Então, prefiro merda do que sorte. Já que sou eu que vou dar o curso também. Então, merda para você, Lu, e para a Leda Baroni. Eu estou vendo que a Lúcia, a Patarina, está querendo falar, Lúcia? Não, agradecer, foi uma conversa muito boa, né? No momento que a gente vive uma crise de democracia, né? um risco de perda de liberdade, foi um encontro que falou da liberdade, de sermos o analista que podemos ser, né? De ser o analista, que a nossa subjetividade nos conduz, né? E que a realidade exige que façamos, né? Diferente do que já fizemos muito tempo atrás. Foi muito bom, gostei muito, eu só tenho a agradecer a você. Obrigada. Bom, gente, terminou, né? O nosso tempo juntas, passou rapidinho. Olha, muito obrigada pela presença de todos. Tchau, tchau.